Oi, eu sou a professora Gabriela Oliveira Freitas. E você já ouviu falar de estado de coisas inconstitucional? Talvez nos seus estudos por aí, lendo um julgado ou outro do STF, alguma matéria em algum site, você se deparou com essa expressão, estado de coisas inconstitucional. E você já se perguntou o que isso significa e de onde que isso vem? Então vamos conversar disso hoje? Eu brinco que volta e meia tem alguma coisa no direito brasileiro que entra na moda. Parece que todo mundo só quer falar sobre aquilo nas mais diversas áreas do nosso direito. E, na minha opinião, nos últimos anos, um dos temas da moda é justamente o estado de coisas inconstitucional. No Brasil, esse tema se tornou assunto, ele veio à tona por causa da DPF 347, que é o nosso julgamento mais emblemático sobre esse tema, que é a DPF do sistema carcerário, que reconheceu que o nosso sistema carcerário, ele é, na verdade, um estado de coisas inconstitucional. O STF não acordou um belo dia e sonhou com esse conceito, nem quem ajuizou a DPF, 347, que pediu a declaração de estado de coisas inconstitucional. Esse é um conceito que vem importado da Corte Constitucional da Colômbia. Em 1997, a Corte colombiana julgou um caso que discutia direito previdenciário de 45 professores. E ao analisar aquele caso, a Corte colombiana percebeu que, na verdade, não se tratava de um problema só daqueles 45 professores, mas que era de uma falha estrutural do Estado em relação ao sistema previdenciário dos docentes. E aí declarou-se um estado de coisas inconstitucional. Não foi o único julgado da Corte colombiana sobre isso, depois vieram mais alguns, e os brasileiros descobriram esse conceito, trouxeram para a DPF 347 e pediram a declaração desse estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário. Mas o que quer dizer esse estado de coisas inconstitucional? Quando a gente estuda controle de constitucionalidade e a função do STF, é costume nosso dizer que o STF é o guardião da Constituição, né? Dizer que o STF tem a função de declarar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de uma norma. E a gente sempre pensa em controle de constitucionalidade pensando em uma lei inconstitucional, né? Depois desse julgado da DPF 347, a gente pode falar que o STF não só declara as normas inconstitucionais, mas ele também declara o estado de coisas. É um estado, uma situação, uma realidade que não é compatível com a Constituição. Não é porque eu tenho uma norma, uma lei, um dispositivo legal, não é isso. Eu tenho uma realidade que ela é completamente incompatível com a Constituição. Eu tenho uma situação de violação massiva de direitos fundamentais decorrente de uma falha estrutural. Quando a gente pensa, por exemplo, no sistema carcerário, eu não tenho necessariamente uma lei que é inconstitucional sobre o sistema carcerário. A gente tem até uma lei legal de execução penal. Mas a gente tem uma realidade em que o nosso sistema carcerário, ele não é compatível com os direitos fundamentais previstos na Constituição. A gente não precisa saber muita coisa de sistema carcerário para saber que a gente vive um quadro de superlotação, de estabelecimentos prisionais com condições precárias de higiene, com condições precárias de saúde. Ou seja, eu tenho violação de diversos direitos fundamentais. E não é em um estabelecimento prisional, né? É em toda a realidade do sistema prisional. Por isso se fala em estado de coisas inconstitucional. Não é o único caso em que o STF decidiu sobre esse estado de coisas inconstitucional, nem ainda o único caso em que se pediu. A gente tem a DPF 635, que é chamada de DPF das favelas, que discute a violência policial nas abordagens ocorridas nas comunidades. Também tem a DPF 976, que discute o estado de coisas inconstitucional da população em situação de rua. E a DPF 866, que discute estado de coisas inconstitucional na política pública de saúde. Justamente para falar a realidade que se vive nesses cenários é que ela é inconstitucional. E o que acontece diante dessa declaração de um estado de coisas inconstitucional? Porque é muito fácil quando a gente pensa na inconstitucionalidade de uma norma. Ela deixa de ter vigência, ela desaparece do mundo jurídico quando ela é declarada inconstitucional. Mas como é que eu faço um estado de coisas desaparecer? Como é que eu faço a realidade se mudar? O reconhecimento desse estado de coisas inconstitucional muda um pouco até a forma de atuação do judiciário, que em vez do judiciário tão somente falar é inconstitucional, resolvam,
ele dá diretrizes sobre como os órgãos públicos, em conjunto, numa cooperação, devem atuar, estabelecendo uma sequência de medidas, né? Ah, tem que fazer tal coisa, resolver isso, resolver aquilo. Na DPF 347, por exemplo, determinou-se que fosse liberado o Fundo Penitenciário Nacional, que parece que não estava funcionando muito bem, para que ele voltasse a funcionar. Para que as audiências de custódia acontecessem num tempo menor. Determinou ainda que fosse elaborado um plano de ação. Para falar, olha, eu não tenho como falar o que o poder público, o que o executivo pode fazer para resolver esse problema. Mas eu vou dar um prazo para que ele fale como resolver o problema, qual vai ser o plano de ação, como que ele vai conduzir a resolução desse estado de coisas inconstitucional, para que ele deixe de ser inconstitucional. Já alerto, é preciso demasiada cautela quando nos deparamos com um conceito desse tipo, que são extremamente abertos e que eles não têm necessariamente uma metodologia de como decidir, né? A gente não tem uma organização disso, para que a gente não caia na defesa de um judiciário muito ativista, né? Aliás, ativismo judicial é um assunto bom para a gente falar no próximo vídeo, né não? Para que não tenha dúvida do que de fato é esse ativismo. Mas a gente não quer um judiciário extrapolando demasiadamente suas funções, fazendo julgamentos e assumindo até mesmo, em alguns casos, a função do executivo ou do legislativo. Então, exige-se demasiada cautela ao tratar desses conceitos. Por outro lado, se o judiciário se provocado, ele tem que apresentar uma resposta, né? O judiciário é inafastável. Então, exige-se dele que ele se posicione diante desses casos. E a técnica até agora adotada é justamente essa: reconhecer o estado de coisas inconstitucional e estabelecer uma sequência de medidas e metas que a gente deve alcançar para resolver esse problema, mas jogando a bola para quem de fato vai resolver o problema. Seja o executivo, seja o legislativo, seja o executivo em âmbito mais amplo, né? Estado, União, municípios, para que eles possam atuar em conjunto e apresentar respostas de como resolver o problema, né? Então, esse é o estado de coisas inconstitucional, essa violação massiva de direitos fundamentais em decorrência de uma falha estrutural que precisa ser resolvida e que tem sido moda no direito brasileiro, tem sido assunto em diversas ADPFs, e eu imagino que, dado o cenário do nosso país, daquilo que a nossa Constituição promete de direitos fundamentais e quantos desses direitos fundamentais são violados massivamente todos os dias, teremos pela frente vários julgados, não só do STF, mas possivelmente até de outros órgãos jurisdicionais, declarando os mais diversos estados de coisas inconstitucional. Então, para quem não sabia o que era, acabou de descobrir. Espero ter contribuído um pouco para os estudos de vocês e até a próxima.